Galera, hoje é dia de Clube do Remo e Vila Nova no Colosso do Bengola. Vale vaga e permanência no G4. Como vem esse Clube do Remo? Atualizações sobre o Jaderson. A venda dos ingressos vai como? Tudo isso e muito mais vocês vão ver nesse vídeo de hoje. Com toda a perspectiva, gente. Peço a você, fica até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like. Não esquece, deixa teu comentário já deixando o teu placar aí embaixo de quanto vai ser esse jogo. Meus amigos, vambora pra cima. Bom, galera, é dia de Remo novamente, meus amigos. É Remo e Vila Nova. Remo aí que vai performando pela Série B e performando bem, né, gente? Performando bem. A única equipe invicta ainda na competição, e vamos manter nossa invencibilidade, brigando ali pelo G4, tá, gente? Lembrando que o seu Clube do Remo conquistando a vitória no jogo de hoje, nesta quarta-feira, ele já pode estar ali figurando na segunda posição com 15 pontos, até porque o adversário é um adversário de confrontos direto, o Vila Nova, gente, o Vila Nova aí que, segundo a imprensa goiana, né, a imprensa goiana aí na sua soberba de sempre, vem dificultando, vem falando bobagens aí, que não vem ao caso agora. É dentro de campo que vale, gente. E claro, vamos vir com mudanças. Antes de tudo, eu quero dizer a vocês que o Vila Nova também faz ali um certo suspense sobre a sua armação, tá? Lembrando que o Vila Nova vem de uma vitória contra o Atlético, né? Mas é um time que vem ali, já perdeu no campeonato, vem ali de 3 vitórias e empate, agora com uma vitória novamente, 4 vitórias. Teve uma derrota no meio da semana o Cruzeiro, né, pela Copa do Brasil, e o Clube do Remo, que vinha performando muito bem no campeonato, e também nos últimos 10 jogos, aí o Clube do Remo teve apenas uma derrota nesta final para a Mucura, tá? E aí, mas nada que vá afetar aquilo que a gente tem, que é o foco nessa Série B. Mas antes de tudo, gente, eu quero dizer a vocês, Jaderson segue se recuperando. Ontem tivemos a entrevista coletiva de toda a equipe médica, diretoria do Clube do Remo, falando sobre a situação do jogador, que segue em observação. Realmente foi um baque forte que ele levou na cabeça, tá? E com isso teve uma luxação ali, e como nós sabemos, hoje o cerebral não tem como você calcular, você bate as chapas e vai ver como é que o jogador vai se portar. O dia mais tenso, como falaram, foi realmente no dia do jogo do Clube do Remo, até porque ele queria performar nessa final, porém recebeu a medalha, né, até passou por um momento mais sedado ainda ali, porque tinha que baixar os ânimos, porque a gente não sabe, digamos, diferentemente como você, uma luxação, um corte, você vai vendo e vai vendo o desenrolar, diferentemente quando é uma lesão na cabeça. Inclusive até já se espera que tenha um protocolo sobre isso, porque além do Jaderson, o Edson Cauã tinha passado por isso anteriormente. O Edson Cauã saiu da partida, gente. Foi pro intervalo e que foram verificar que ele não estava performando direito porque tinha tido essa luxação cerebral, tá? Então, se hoje em dia o esporte de alto nível pede essa clareza, então o Jaderson segue se recuperando e o Clube do Remo segue trabalhando. Bom, gente, como vocês sabem, vamos com mudanças, tá? Vamos ter mudanças ali, assim como o próprio adversário vem fazendo um certo, digamos assim, suspense na sua escalação. Lembrando que eles jogam numa espécie no 4-4-1, tendo variações, e o seu melhor destaque é ali o João Vieira, ex-Mucura aí, tá? Que já conhece muito bem o Clube do Remo. E também pode contar com o retorno do Todinho, do Júnior Todinho, e do próprio Labandeira, né? Que vem se destacando aí. Mas aí o time titular praticamente é aquele, eu estava acompanhando, parece que só o Diego Torres que talvez esteja fora, mas é aquela certa dúvida. Só que a gente sabe que nos últimos jogos ele vem performando numa espécie de um 4-1-4-1, mesclando com um 4-4-2 ou um 4-3-3 ali, dependendo da movimentação de cada um dos jogadores. O seu lado direito é muito forte, como eu falei para vocês. O próprio Elias, ele apoia e recompõe muito bem. É isso, é recomposição e apoio à frente, assim que o time do Vila Nova tem performado, buscando, tá, gente? Buscando a falha do adversário. E o nosso querido Leão Azul, como é que vem, Ricardo? Bom, gente, nós tínhamos duas performances aqui.
Temos uma performance que o Clube do Remo performa sempre, que é uma espécie de um 4-3-3, que era o que você poderia dizer, esse é o óbvio. Porém, nós perdemos peças e peças importantes, né? Peças importantes. Poderia performar desse jeito? Poderia, né? Como eu vi até na Liberal, né? Que era Marcelo Rangel, Marcelinho, Camutanga e Reinaldo e Alan Rodrigues, que está apto para o jogo. Inclusive até o Saiba saiu boa notícia também, que já vem ali já tentando quer performar nesse jogo. Caio, Luan, Pedro Castro, né? Na ponta ele dobraria os laterais, ou ele colocaria o PH, tá? No lugar do Janderson, que se bateu. Viseu ou Adailton. O Adailton treinou muito bem, tá? E performou no final daquele jogo bem também. Ainda falta um pouco mais de tranquilidade. E Pedro Rocha. Essa foi uma das formações que saíram. Mas a mais garantida que eu tenho para vocês é como o Clube do Remo terminou. Claro, guardadas as devidas proporções. O Clube do Remo terminou aquele jogo, gente, com uma linha de 3 ali na defesa, tá? O Clube do Remo performou naquele final com Marcelo Rangel, não era o Camutanga, era o Rafael Castro, porque o Camutanga não está inscrito no Parazão, não podia performar, na verdade, pelo Parazão, e Reinaldo. Nessa nova formação ele vai com Alvarino, Camutanga e Reinaldo. Na ponta, na lateral, como ala, Marcelinho, Caio e Luan na cabeça de área, com Alan Rodrigues apto a jogar, gente. Segundo saiu aí, o Alan Rodrigues treinou e treinou bem, né, gente? Treinou bem. Pedro Castro fazendo a construção, mas poderia ser o Dodô, tá? Quero enfatizar bem para vocês, poderia ser o Dodô ou o próprio Regis, que treinou no dia de ontem, né? O Regis que treinou, vinha sentindo uma dor na lombar, o Regis que vem sendo preparado para performar em alto nível, gente. Lembrando que ele chegou aqui com déficit, é um jogador de boa qualidade passe, tá? Então está sendo trabalhado para isso, está sendo todo esse cuidado de início para quando ele começar a performar sem ter parâmetro de estar no DM novamente. Então pode ser aparecer o Regis. Eu duvido muito, eu creio que ele vai fazer essa trinca de volantes ali, tá? Caio, Luan e Pedro Castro. Mais à frente, Pedro Rocha e Adailton. O Viseu parece que saiu sentindo, tá? Num esquema de 2, eu iria com esses dois mesmo, Pedro Rocha e Adailton, que o Pedro Rocha deu trabalho ali, e o Adailton muito mais trabalho ainda quando entrou no segundo tempo. E aí, como vocês sabem, o Viseu ele não está performando tão bem assim, não precisa a gente falar tanto sobre a situação dele. Pode vir a entrar no segundo tempo por uma mudança tática. Eu acredito que vai ser nesse 3-5-2. Para mim está indo bem, vai bem nesse 3-5-2, porque quando o jogo terminou com a Mucura, apesar das nossas baixas, o Remo performou bem ali, criou melhores chances, teve as melhores linhas de defesa ali, acabou com os âmbitos da Mucura naquele segundo tempo, foi graças a essa mudança tática. Então, provavelmente ele vai trazer de lá para cá essa aí, tá? Porque o time adversário é um time que vai ser mais reativo, é um time que não propõe tanto jogo assim. Então, dentro da perspectiva do time do Vila Nova, o Clube do Remo pode performar nesse 3-5-2. Mas diga aí o que vocês acham. É boa essa mudança? Eu acho que é boa, gente. Eu acho que é boa, tá? E aí podendo figurar por ali ainda uma hora o PH, né? A depender da circunstância do jogo. Até porque nós temos um banco de reserva também. E vamos poder contar com outros jogadores, tá? Lembrando que tivemos jogadores que tivemos umas baixas aí do próprio Pavani, que é titular, o Janderson, o Jadson, que são jogadores titular, porém tivemos o ganho de outros jogadores que podem participar da Série B, tá, gente? E também, como vocês viram, o Clube do Remo performou muito bem na seleção do Parazão. Só para a gente encerrar nosso vídeo, Daniel Paulista, o treinador do Parazão, Marcelo Rangel, goleiro, Reinaldo e Klaus, a dupla de zaga. O Klaus está se recuperando bem, tá, gente? Caio e Pedro Rocha foram nossos outros jogadores, e o Jadson aparecendo na meia, tá, gente? Então, esse é um Clube do Remo pro jogo de hoje. Gente, concentração total, é Série B. Nós sabemos que você tem que saber performar dentro da Série B. Sabemos que o adversário vem para dificultar nossas ações. Porém, dentro de casa, o Clube do Remo tem que fazer a sua parte. Não pode deixar o adversário gostar do jogo, porque no final do jogo passado contra o Atlético, eles aproveitaram do momento, porque o Atlético foi buscar o resultado
e deixou uma certa exposição. Então tem que ser concentração do início ao fim. Tentar logo fazer o placar, que é para logo, né, deixar o adversário agoniado. E aí sim você terminar de matar o jogo. Na minha concepção, vai ser na média de 2-0 esse jogo, tá? Já são mais de 15 mil ingressos vendidos. Até o momento que eu faço esse vídeo já vamos bater 20 mil por aí, tá? Então quem for vai assistir um bom jogo. Eu espero que dê tudo certo, né? Bora pra cima, Leão. Essa é a hora, mostra a tua força. Temos que fazer essa gordura, temos que fazer, tá? E agora é sim encarar de frente o Vila Nova aí, encarar o Tigre e mostrar quem manda nos domínios aqui. Até para também calar a imprensa soberba de Goiás. Tá, gente? Bom jogo para nós. Forte abraço a todos. Espero que dê tudo certo. Vamos ter o vídeo do pós-jogo só no outro dia, porque eu vou estar trabalhando. Mas vou fazer o máximo para acompanhar, para trazer notícias para vocês. Mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Bora, Leão! É nóis! Sem medo de ser feliz. Valeu!